Olá, sou Bruno Valdizem para o Medscape em português, na gravação do Melhor do ESC 2020, que por motivos que todos conhecemos, hoje se tornou virtual, mas teve, na verdade, um recorde de público. E vamos falar o que aconteceu de melhor nesse congresso com João Fernando Monteiro Ferreira, presidente da SUCESP, Ibrahim Massarelli Pinto, cardiologista do Grupo Fleury e do Dante Pazanese, e eu. E estou muito feliz de estar com vocês aqui. João, o que você viu de interessante no congresso? Olá, Bruno, olá, Ibrahim, a todos aqueles que acompanham o Medscape em português. Esse congresso realmente acho que foi um ano histórico para todos nós, com todas essas novidades não, de acesso e vamos dizer que estamos começando aí estamos na porta dos anos 20 com boas notícias, né, Bruno? Se a gente for pensar como foram os anos 10, a gente começou os anos 10 com muitos estudos negativos. E parece que agora, nos últimos anos, engatamos. E um dos estudos que me chamou a atenção foi o estudo Imperial Reduced, né? Que, na verdade, trouxe a história do inibidor da CGLT2 na abordagem de pacientes com insuficiência cardíaca, independente de ter diabetes. Isso por si só a gente sabe que não é uma grande novidade, o impacto dessas drogas em pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente em termos de hospitalização, por conta dos resultados do DAPA-HF. Mas esse estudo foi muito interessante porque é mais um estudo que mostrou o benefício dessa classe de drogas nesses pacientes. Então, mais de 3 mil pacientes com fração de ejeção reduzida, insuficiência cardíaca no top do tratamento, acompanhados 16 meses. E o que aconteceu de importante nesse estudo é que realmente a mortalidade e a hospitalização por insuficiência cardíaca foram bem menores no grupo que recebeu a empagliflozina quando comparado ao placebo. Além de mostrar também uma melhor evolução renal. Outro detalhe importante desse estudo, Bruno, é que ele pegou, na verdade, pacientes graves. Eles dosaram BNP dentro dos critérios de seleção. Então, esse estudo soma-se àquilo que nós já conhecíamos do benefício, da segurança e benefício dessas drogas, não só em termos de hospitalização de insuficiência cardíaca, como também proteção renal. Ibrahim, e você? Olá, Bruno, João, a todos que nos assistem, prazer estar aqui de novo. Olha, um dos estudos que mais me chamou a atenção foi o Explorer HCM, o Explorer Hipertrofia Miocárdica, que foi um estudo inovador, porque ele testou um medicamento que é o primeiro da sua classe, o Mavacantem, que é um agente que age especificamente nas pontes de actinomiosina, diminuindo a contratilidade, aquele estado hipercontrátil, que é uma das características principais do paciente com cardiomiopatia hipertrófica. E esse estudo, ele foi desenhado de maneira relativamente curta, os pacientes foram acompanhados por 30 semanas, foi randomizado contra o placebo, os pacientes continuavam recebendo aquilo que eles recebiam antes como tratamento, a exceção feita à disopiramida, e foram excluídos os casos que apresentavam eventualmente alguma contraindicação. Eles acompanharam, como eu já disse, os pacientes por 30 semanas e tinham como objetivo primário a resposta clínica. Esse foi um primeiro aspecto interessante. Podia ser a melhora no desempenho do teste cardiopulmonar, pelo menos 1,5 ml por quilo por minuto, ou a melhora de uma classe funcional, pelo menos na classificação da American Heart Association, da New York Heart Association. E tinha ainda outra possibilidade de atingir esse objetivo primário se o paciente tivesse uma melhora no pico de consumo de oxigênio, sem haver concomitante redução, concomitante piora da classe funcional. E tinham vários endpoints secundários, Bruno, que eu vou me permitir comentar aqui, porque um deles, principalmente, é interessante, que era o gradiente e o esforço. Eles incluíram 251 pacientes. Nessa era de grandes trials que a gente vive, pode não parecer muita coisa, mas olha que interessante, foi o maior estudo randomizado com cardiomiopatia hipertrófica feito até agora. Todos tinham hipercontratilidade, a fração de ejeção era maior que 70%, e os resultados a favor do fármaco foram muito positivos. O dobro de pacientes atingiu o endpoint primário quando comparado ao placebo, foi melhor que o placebo em todos os parâmetros, e eu citei aquela história do gradiente em esforço porque esse gradiente diminuiu muito. Na verdade, em 56% dos casos, esse gradiente não mais caracterizava uma doença obstrutiva. E outro aspecto interessante é que não teve relação com o fenótipo.
Claro, é um período relativamente curto, são 30 semanas, pode ser que melhore mais em algumas mutações do que outras. Nós dois nos interessamos muito pelo tema, temos feito algumas coisas juntos, no sentido de ablação, principalmente cardiomiopatia hipertrófica, mas dá muita luz, dá muita esperança de que isso venha a se confirmar como um tratamento extremamente positivo, de grande impacto nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Mas você só ouviu até agora, Bruno. Você viu alguma coisa interessante? Olha, vou ser sincero, esse congresso eu fiquei muito feliz, que acho que o grupo de eletologia foi mais privilegiado, talvez, tirando o grupo clínico. A gente recebeu uma diretriz nova de fibrilação atrial que sistematizou todo o tratamento. Eu acho que é uma coisa que o pessoal poderia imprimir aquela imagem de como tratar e colocar na cabeceira para poder tentar seguir uma sequência de como abordar bem o paciente. Eu quero fazer isso no meu consultório. E 2 estudos chamaram muita atenção. Um deles foi o ESHF-NET, que foi refazer o AFIRME 20 anos depois. Ou seja, você testou a estratégia em 3.000 pacientes de controlar ritmo, controlar a frequência cardíaca, pacientes em torno de 70 anos de idade, com fibrilação atrial recente, em que se pese que 1/3 deles, ou um pouco mais, tinham feito diagnóstico pouco mais de um mês antes. Então, pacientes com poucos episódios de FA, diagnóstico com menos de um ano, era critério de inclusão inclusive no estudo, e foram randomizados entre uma estratégia agressiva de controle de ritmo e uma estratégia de controle de frequência só. No controle de ritmo, era permitida a ablação de fibrilação atrial, por exemplo, acho que 20%, quase 20% fizeram ablação de fibrilação atrial, uso de drogas, controle, e a parte importante que faltou 20 anos atrás, que a gente não sabia, sendo bem sincero, quase 90% dos pacientes dos 2 braços estavam anticoagulados. Então, a proteção cerebral do paciente, que era o que deu muita diferença no AFIRME e no RACE lá atrás, os 2 pacientes estavam protegidos. Então, a estratégia ficou vamos dizer assim, um teste puro da estratégia de controle de sintomas, ritmo ou frequência. E o desfecho composto combinado beneficiou muito a estratégia de controle de ritmo, ou seja, ter fibrilação atrial é ruim, e acho que isso aí provavelmente vai ser encaixado na diretriz em algum momento. João? Então, Bruno, o primeiro estudo aí que me veio à lembrança foi um estudo que trouxe um impacto para a prática clínica. Acho que consolidou a questão de incluir o inibidor de CGLT2 no tratamento do paciente com insuficiência cardíaca. E o outro estudo que me chamou muito a atenção me impressionou, mas a gente vai comentar rapidamente algumas limitações que simplesmente vou dizer que é um estudo provocativo, que é o LODOCO 2. É um estudo em doença coronária estável, mais de 5.000 pacientes que receberam colchicina, 0,5 miligramas vezes ao dia, comparado com placebo, e também no top da medicação para a proteção do paciente com doença coronária. Alguns detalhes, nós estamos falando de pacientes com diagnóstico de doença aterosclerótica coronária obstrutiva, não obrigatoriamente insuficiência coronariana, todos com fração de ejeção preservada, tiraram os pacientes com arritmia, com disfunção renal. E esses 5.000 pacientes foram seguidos aí por um pouco mais de 2 anos, mais de 28 meses, e houve uma grande diferença a favor do grupo colchicina. Tá? Então, o desfecho primário de morte, infarto, AVC ou revascularização coronária induzida por isquemia, uma redução de mais de 30%, favorável ao grupo colchicina. Infelizmente, esse estudo ele traz algumas limitações, né, Bruno? Quer dizer, além de tirar esses pacientes com disfunção ventricular, não ser exatamente pacientes com insuficiência coronariana, mas a principal limitação talvez é que, não sei bem porque os pesquisadores eles não avaliaram perfil lipídico, não fizeram dosagem de PCR, né? Por isso que eu digo que é um estudo que, diferente do anterior que eu destaquei, que vamos aplicar desde já, diferente do seu algoritmo de fibrilação atrial, que você já vai grudar na parede do seu consultório, esse, digamos, foi o grande estudo provocativo desse nosso congresso. Mas, Bruno, eu vou fazer um pedido para o Ibrahim, né? Estamos falando de um congresso diferente, por via eletrônica, e a gente não vai falar nada do culpado disso tudo? Não vamos falar nada de coronavírus, Ibrahim?
Pois é, João, muito bem mencionado. Na verdade, vou falar de uma coisa que dá um certo orgulho para a gente, que é uma contribuição brasileira, um estudo aí que foi apresentado pelo Renato Lopes, feito principalmente coordenado aí pelo Instituto de Pesquisa da Rede D'Or, que é o Brace Corona. O Brace Corona veio responder uma coisa que nos atormentou por muito tempo, que era o que fazer com os pacientes com hipertensão, principalmente aqueles que tinham indicação formal de fazer uso de bloqueador do sistema renina-angiotensina ou dos inibidores da enzima de conversão, que tivessem infecção por Covid, que tinha todas aquelas dúvidas, vocês lembram, né? Puxa, talvez esses medicamentos aumentem a expressão da enzima, do receptor, e aí o vírus vai conseguir entrar mais, o grau de comprometimento vai ser maior. No início, e até bem recentemente, é uma discussão muito forte nesses pacientes. Então, esses colegas realizaram esse estudo, com 659 pacientes, foram randomizados, desenho simples, como tinha que ser. Parte dos pacientes continuou usando a medicação e parte dos pacientes teve uma suspensão temporária, na verdade, por 30 dias. É interessante que esses grupos, a maior parte dos pacientes, 80% quase, fazem uso de bloqueadores da renina-angiotensina e não dos inibidores de enzima conversão. Eram pacientes, na sua maior parte, com sintomas de Covid. Inclusive, chama atenção que um quarto, no grupo que teve suspensão temporária dos medicamentos, tinha saturação reduzida e perto de um terço naquele grupo que continuou. Isso é interessante, né? Embora essa diferença não fosse significativa, tinha até mais gente com comprometimento da saturação no grupo que continuou tomando remédio. E o que eles perceberam ao final de 30 dias foi que não houve diferenças, ou seja, suspender a medicação não implicou no melhor prognóstico. Lembro, a grande preocupação é, se eu mantiver a medicação, será que eu não estou prejudicando esse paciente? Não, não houve diferenças, não houve prejuízo na evolução clínica, tanto em termos de permanência hospitalar, como na alta. Na verdade, até o grupo que continua a medicação teve 95% de pacientes que tiveram alta hospitalar com 30 dias, contra 91% do grupo que teve a medicação suspensa, e a mortalidade ao final de 30 dias foi superponível. Então, isso responde uma dúvida clínica bastante relevante e acho que é uma contribuição brasileira que precisa ser destacada. Fiquei muito contente com a pergunta do João. Bruno, mais alguma coisa que você queria lembrar para a gente? Pessoal, na verdade, eu queria estender isso por mais uma meia hora, que ia ser uma meia hora de muito aproveitamento para todo mundo. Só que acho que a gente vai ter que se reunir no café. E quando o coronavírus deixar. Isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, João. Obrigado, Ibrahim. Obrigado e até a próxima.